Você provavelmente já ouviu que é sensível demais. Disseram que você leva as coisas para o lado pessoal, que cansa fácil, que precisa endurecer. Talvez tenham dito que você pensa demais, sente demais, se preocupa demais. E talvez, em algum momento, você mesmo tenha começado a acreditar que existe algo errado com você, porque enquanto outras pessoas parecem atravessar o dia como se nada tivesse acontecido, você chega ao fim da tarde com a sensação de ter corrido uma maratona invisível. Um cansaço que não vem do corpo, mas de algum lugar mais fundo. Um cansaço difícil de explicar, porque quando alguém pergunta o que você fez, a resposta honesta é nada demais. E ainda assim, você está exausto. O problema é que, durante muito tempo, esse tipo de cansaço foi interpretado como fraqueza, preguiça ou falta de resistência. Como se você estivesse falhando em algo que todo mundo consegue fazer. Só que talvez a história seja outra. Talvez o que esteja acontecendo não seja um defeito de caráter, nem falta de força. Talvez seja apenas o funcionamento de um sistema interno diferente, mais complexo, mais atento, mais sensível ao que passa despercebido para a maioria das pessoas. Imagine por um momento que existem dois tipos de câmeras. Uma delas grava em resolução padrão. Ela capta o essencial, filtra o excesso, economiza dados. A outra grava em altíssima definição. Ela registra sombras, microexpressões, ruídos de fundo, pequenas mudanças de luz que quase ninguém nota. Agora imagine tentar editar, processar e armazenar o material dessas duas câmeras no mesmo computador. A segunda vai exigir muito mais energia, muito mais espaço, muito mais tempo de processamento. Não porque seja pior, mas exatamente porque vê mais. Pessoas sensíveis funcionam mais como essa segunda câmera. Não é que elas sejam fracas. É que o sistema nervoso delas é mais responsivo, mais aberto à informação, menos filtrado. Onde outros veem só uma conversa, elas percebem o tom, as pausas, as intenções não ditas. Onde outros passam por um ambiente, elas registram o clima emocional, as tensões, os pequenos sinais de desconforto ou de harmonia. Não é exagero. É um tipo diferente de hardware. A neurociência mostra que alguns cérebros simplesmente processam mais estímulos ao mesmo tempo e com mais profundidade. Não se trata de inteligência no sentido tradicional, mas de sensibilidade de processamento. É como se o cérebro tivesse menos filtros automáticos e mais portas abertas. Isso significa que mais informação entra, mais conexões são feitas, mais significado é extraído. E tudo isso tem um custo energético. Um dos primeiros módulos desse sistema é a captação ampliada de estímulos. Sons, luzes, movimentos, expressões faciais, mudanças sutis no ambiente. Para muita gente, grande parte disso vira ruído de fundo. Para uma pessoa sensível, vira dado relevante. Biologicamente, isso envolve uma maior reatividade de certas áreas do cérebro ligadas à percepção e à atenção. Na vida real, isso significa que um shopping pode parecer apenas movimentado para alguns e completamente esmagador para outros. Uma reunião de trabalho pode ser só chata para uns e profundamente drenante para quem está, ao mesmo tempo, ouvindo o que é dito, percebendo o que não é dito, sentindo o clima da sala e ainda tentando regular as próprias reações internas. O benefício desse módulo é óbvio. Essas pessoas costumam ser mais perceptivas, mais criativas, mais empáticas, mais capazes de notar detalhes e nuances que enriquecem decisões, relações e projetos. O custo é que o sistema nunca descansa completamente enquanto está exposto. É como rodar vários programas pesados ao mesmo tempo em um computador. Ele até dá conta, mas esquenta. O segundo módulo é o processamento profundo. Não basta perceber. O cérebro sensível tende a ir além, a conectar, a comparar, a buscar significado. Uma frase solta pode virar uma reflexão. Um olhar estranho pode virar uma sequência inteira de hipóteses. Uma situação simples pode ser analisada por vários ângulos internos. Isso envolve redes cerebrais ligadas à memória, à imaginação e à antecipação. Na prática, isso significa que mesmo depois que algo acabou, ele continua acontecendo por dentro. Você vai embora de um encontro, mas a conversa continua na sua cabeça. Você deita na cama, mas o dia inteiro passa de novo, em câmera lenta, sendo revisto, reinterpretado, reorganizado.
O benefício disso é profundidade, aprendizado, capacidade de ver padrões e de crescer com as experiências. O custo é que o descanso mental fica mais difícil. O cérebro não muda facilmente para o modo de economia de energia. O terceiro módulo é a sensibilidade emocional e empática. Algumas pessoas sentem o próprio estado emocional. Outras sentem o delas e, sem perceber, absorvem o dos outros. Isso não é misticismo. É uma combinação de atenção, leitura de sinais sociais e sistemas neurais que respondem fortemente às emoções alheias. Em um ambiente tenso, a pessoa sensível não apenas percebe que há tensão. O corpo dela reage como se estivesse dentro daquela tensão. Na vida real, isso significa que estar perto de alguém irritado, ansioso ou triste pode ser tão cansativo quanto viver aquela emoção em primeira pessoa. O benefício é uma enorme capacidade de compreensão, cuidado e conexão. O custo é uma carga emocional que muitas vezes não foi escolhida conscientemente. Quando você junta esses três módulos, começa a fazer sentido porque alguém pode se sentir cansado mesmo sem ter feito nada demais. O dia pode ter sido fisicamente leve, mas neurologicamente intenso. Muita informação, muito processamento, muita regulação emocional. É como se o corpo tivesse ficado sentado, mas o cérebro tivesse corrido. O problema é que o mundo moderno não foi desenhado para esse tipo de sistema. Vivemos cercados de estímulos, notificações, ruídos, pressões sociais, demandas emocionais indiretas. Poucos lugares oferecem silêncio real. Poucos contextos respeitam limites de processamento. E então a pessoa sensível começa a se sentir estranha por precisar se afastar, por querer ficar sozinha, por precisar de mais tempo para se recuperar. Mas esse cansaço não é drama, é sobrecarga. O isolamento não é defeito. Muitas vezes é regulação. O desligamento não é fuga. É um limite biológico sendo respeitado, mesmo que inconscientemente. Um sistema que funciona em alta resolução não pode ficar ligado o tempo todo sem superaquecer. Se você colocar um computador potente para rodar programas pesados 24 horas por dia, sem pausas, ele não vai quebrar porque é fraco. Ele vai travar porque está sendo usado além do regime para o qual foi pensado. O mesmo acontece aqui. E ainda assim, se esse tipo de sistema fosse apenas um problema, ele teria desaparecido ao longo da evolução. Traços muito custosos e sem benefício tendem a ser eliminados. O fato de pessoas sensíveis sempre terem existido diz algo importante. Em grupos humanos, sempre houve espaço para diferentes tipos de mente. Enquanto alguns eram feitos para ação rápida, outros eram feitos para observação cuidadosa. Enquanto alguns avançavam, outros percebiam riscos, liam o clima, antecipavam consequências, cuidavam das relações internas do grupo. A sensibilidade profunda está ligada à antecipação, à leitura emocional, à estratégia de longo prazo. É o tipo de mente que percebe quando algo não está certo antes de ficar óbvio, que sente a mudança no ar antes da tempestade, que nota o detalhe que, mais tarde, se mostra crucial. Isso tem valor coletivo, mesmo que, no dia a dia moderno, isso nem sempre seja reconhecido. Imagine uma floresta. Algumas plantas são feitas para crescer rápido e ocupar espaço. Outras crescem devagar, mas são extremamente sensíveis à luz, à umidade, à qualidade do solo. Elas não sobrevivem em qualquer lugar, mas, no ambiente certo, são as que florescem com mais complexidade e delicadeza. O problema nunca foi a planta. O problema é tentar plantá-la em um deserto e chamar de fraca porque ela não aguenta o sol do meio-dia. Pessoas sensíveis são assim. Não foram feitas para qualquer clima emocional, qualquer ritmo, qualquer nível de ruído. Isso não é limitação moral. É característica do sistema. Em ambientes certos, com espaço para profundidade, silêncio relativo, relações mais honestas, elas não apenas funcionam, elas prosperam. Por isso, a saída não é tentar se transformar em alguém de baixa resolução. Não é anestesiar, endurecer, desligar à força. Isso geralmente só cria mais cansaço, mais desconexão, mais sensação de estar traindo a si mesmo. A saída é aprender a cuidar do próprio sistema como ele é proteger entradas, escolher ambientes, respeitar tempos de recuperação, criar ilhas de silêncio onde o cérebro pode esfriar. Isso não é uma lista de tarefas. É uma mudança de relação consigo mesmo.
É parar de se tratar como um erro a ser corrigido e começar a se tratar como um instrumento delicado que precisa de certas condições para funcionar bem. É entender que limites não são muros contra o mundo. São filtros para que o mundo não te atravesse de qualquer jeito. Quando você começa a ver assim, muita coisa muda. O cansaço deixa de ser um inimigo misterioso e vira um sinal. Um aviso de que houve estímulo demais, emoção demais, processamento demais sem pausa suficiente. E sinais não existem para nos envergonhar. Existem para nos orientar. Talvez, ao olhar para a sua própria vida, você perceba que não é o esforço físico que mais te esgota. São os ambientes, as pessoas, as tensões não ditas, as exigências de estar sempre disponível, sempre ligado, sempre reagindo. Talvez você perceba que o descanso que realmente te recupera não é só dormir, é ficar em silêncio, é ficar longe de certos campos emocionais, é poder baixar a resolução do mundo por algumas horas. Se isso tudo faz sentido para você, talvez também faça sentido olhar para outras áreas da sua vida onde você vem se adaptando demais a ambientes que te drenam. Talvez exista uma conexão entre esse cansaço e a forma como você se coloca nas relações, no trabalho, nas escolhas que faz sem perceber. Em outros momentos, a gente pode falar sobre como identificar esses padrões, como redesenhar a própria vida para que ela seja mais compatível com quem você é de verdade. Por agora, talvez baste ficar com essa ideia simples e profunda. Você não está cansado porque é fraco. Você está cansado porque o seu sistema é sofisticado. E sistemas sofisticados precisam de cuidado.